Os 7 mandamentos dos animais. 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupa. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Esses aqui são os 7 mandamentos dos animais que um dia resolveram fazer uma revolução. Por isso que o nome desse livro aqui é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Também, né, que é o autor de 1984. Esse livrinho aqui, ele é uma crítica à Revolução Russa, do Lenin ali, do Stalin. E, claro, né, o Orwell, ele era socialista, mas um socialista democrático. E ele era totalmente contra aquele regime porque começou a escravizar as pessoas, começou a prender pessoas que eram contra aquela ideia, aquela ideologia. Então ele vai e escreve esse livro em 1980, em 1945 é publicado. E ele vai fazer uma crítica a esse socialismo. Então é interessante notar que depois que esses bichos, né, fazem essa revolução, né, eles se revoltam contra o senhor Jones, né, que eles eram até então mandados por homens, e aí eles passam, né, de repente surge um porco lá, um porco ancião, né, o seu major, e ele falou, olha, que tal nós mesmos fazermos nossas leis? E aí eles criam esses 7 mandamentos que eu acabei de ler para vocês. E com o tempo, né, esse porquinho morre. E aí outro porco chamado Bola de Neve, ele começa a ter aquele poder, né, de continuar o legado do porquinho ancião. Só que aí eles esquecem, né, com o tempo, e aí eles começam a passar pelas mesmas dificuldades que eles tinham antes. Eles começam a trabalhar muito, eles começam a sofrer, sabe, muito mais, duras penas. E igual como quando eles eram mandados pelo senhor Jones, né, pelos homens, como se eles tivessem esquecido de tudo aquilo que eles tinham feito naquele acordo, sabe? De não maltratar um ao outro, de não matar um ao outro, de dar dignidade, de ter igualdade. Só que aí, aquele porquinho, né? O Bola de Neve e tal, ele começa a se vangloriar, ele começa a exercer esse poder de outra forma, né? Ele começa a fazer vários adendos ali nas leis, nos mandamentos, e aí ele vai cada vez mais se desaproximando da igualdade, cada vez mais ficando longe daquilo, né, daquela utopia. E aí, praticamente o lema deles é esse, né? Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Infelizmente, isso continua se perpetuando ali naquela sociedade dos bichos e eles vão continuar sofrendo para sempre. Então, isso lembra alguma coisa para vocês? Isso lembra alguma coisa da nossa sociedade? Porque a gente está aí perto de uma eleição municipal e vamos escolher nossos vereadores, vamos escolher prefeitos. E aí eu achei muito pertinente conversar um pouco sobre esse livro sensacional aqui, do George Orwell, que é uma crítica ferrenha a esse sistema político que a gente tem muitas vezes, de que o poder, a gente sente assim, parece que o poder está passando de geração a geração. E as mazelas sociais, as desigualdades, parece que elas continuam, apenas mudam as pessoas, apenas pessoas mudam de poder, mas aquele sistema, aquele regime parece que continua o mesmo. Então a gente tem essa sensação de estar estagnado no tempo, como se a gente tivesse alienado, como se a gente tivesse praticamente que nem zumbis, como se a gente não tivesse autoridade para mudar, para causar alguma mudança nisso, nessa sociedade, sabe?
Então, eu, como educadora, eu acho que eu tenho esse papel, pelo menos, né, de dar uma luz nesse momento para que a gente pense bastante antes de votar em quem a gente vai escolher para o futuro da nossa cidade, para o futuro da nossa nação, porque também uma nação ela não se faz só de um presidente da República, não é só responsabilidade do Bolsonaro, não é só responsabilidade de ministros, mas também é uma responsabilidade de cada prefeito, de cada vereador, de cada pessoa que tem um cargo público, um cargo político. E ele, sim, trabalha para o público, como já diz o próprio nome do cargo. Ele não trabalha para si, ele trabalha para a população. Então, é por isso que eu acho que político, a gente não tem que ter político de estimação, não. A gente não tem que elogiar político, não. A gente tem que cobrar, sim, deles, para que eles deem dignidade, olhem as pessoas com dignidade, olhem para as pessoas, olhem dentro dos olhos das pessoas e falem a verdade e ajudem as pessoas de verdade, não só quem vota neles, não só quem vai ajudar eles, mas que eles tenham essa dignidade, sabe, de olhar as pessoas com um olhar humano, com o olhar de outro ser humano. Então, esse é o meu recado, que fica essa forte indicação aqui para vocês desse livro aqui. É um livro bem fininho, que vocês podem ler muito rápido e é uma fábula, então é muito fácil de você compreender. Até uma criança pode ler isso aqui e compreender. Então, é isso aí. Tchau. Obrigada.